Tem um cara lá na igreja que eu gosto muito, que eu tô apaixonada por ele, mas ele é muito lerdo. Eu tô pensando em dar umas dicas pra ele, em até ser mais direta. Será que eu devo fazer isso? Seja muito bem-vinda, minha Cis, a mais um vídeo aqui no canal Misericórdias Renovadas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, também compartilho recortes da minha vida para que vocês possam se sentir mais próximas e para que sejam lembradas de que há graça no ordinário. Hoje vamos meio que estrear um quadro que eu estava colocando em experiência nas 2 últimas semanas. Se você não viu, nós fizemos 2 vídeos falando sobre red flags, sobre sinais de alerta em uma pessoa que você namora ou que pretende namorar. E o sininho aqui é o meu casaco, tá? Mas hoje a gente vai tentar responder essa pergunta e esse vídeo vai ser meio que um react, porque eu tive essa ideia de falar sobre isso porque eu vi um vídeo de um rapaz, de um homem, falando exatamente sobre isso. E reforçou aquilo que eu já sabia, que eu já meio que já tinha aconselhado outras moças e que comecei a colocar em prática na minha vida quando eu era solteira também. E hoje a gente vai conversar sobre isso e eu quero saber a opinião de vocês, porque esse assunto é meio polêmico, tá? Hoje a gente vai entrar meio que na área dos pitacos. Então, tudo bem se você tiver uma opinião diferente da minha, se você não concordar, tá tudo certo. Mas é um assunto para a gente mastigar, da gente pensar sobre. Será que a Bíblia nos conduz de alguma forma nesse sentido? Será que a gente deveria, acho que não é uma coisa que seja certa ou errada. Bom, a gente vai conversar sobre isso hoje. Primeiro, então, vamos assistir o vídeo. Eu acho que você conhece esse cara, é o Jonathan Nemer. Ele é o irmão da Rebecca Nemer, esposa do Baruch. Não sei se você sabia dessa ligação, acredito que sim, principalmente porque agora ela tá grávida e tá saindo uns vídeos, né? Acho que ela tá saindo mais da bolha dela e sendo conhecida por outras pessoas. Mas enfim, salvei aqui o vídeo dele e a gente vai assistir juntas. Primeiro, é uma pergunta que ele vai responder, né? Alguém, provavelmente uma mulher, pergunta por que vocês, homens cristãos, estão com tanta dificuldade de chegar nas mulheres cristãs. Vamos ver o que ele responde. Por que vocês, homens cristãos, estão com tanta dificuldade de chegar nas mulheres cristãs? Ó, vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca tive esse problema. Sempre que eu quis, sempre que eu tive um interesse, eu cheguei com a maior facilidade. O problema, na verdade, está nas mulheres que pensam que os homens querem e não chegam. Porque deixa eu te falar, a gente está vendo que está tendo abertura, a gente vê que vocês estão demonstrando interesse. Se o homem não chegou, olha, pode até que um ou outro seja meio lesadinho. Mas se o homem não chegou é porque ele não quer mesmo. Enfim, depois ele vai dar aqui um exemplo pessoal dele, que uma tia dele chegou pra... Alguém chegou pra tia dele dizendo: seu sobrinho é muito lerdo, minha filha tá aí, né, demonstrando interesse nele e ele nunca chega nela. E ele fala: tá, eu tô vendo, mas é porque eu não quero, eu não tenho interesse. E, gente, isso é tão real. Meu Deus, eu vou contar uma situação pessoal minha, né? E foi como eu aprendi. Eu aprendi também, assim, ouvindo de um homem que era um rapaz que eu gostava. Era um rapaz assim, sabe? Não é que eu gostava, era porque ficou todo mundo, assim, da igreja, as minhas amigas, amigos deles, dizendo: vocês combinam, vocês deviam namorar. De tanto o povo tá falando, eu comecei a olhar pra ele com olhos diferentes. E aí eu tava meio que apaixonadinha. Só que quando eu olho pra trás, na verdade não era mais pilha das outras pessoas. E eu comecei a ver: pode ser, é crente, né, um menino direito. Mas enfim, e aí eu tava em um grupo com essas mesmas amizades que ficavam pilhando e esse rapaz também tava nesse grupo. E uma vez ele disse exatamente isso. Ele falou: vocês precisam entender que as meninas lá, né, com brincadeiras, e aí ele fala: vocês precisam entender que quando o homem quer, ele vai dar um jeito de chegar na menina e vai falar. E ele era um rapaz aparentemente tímido, né? Ele não é tímido com as pessoas que ele conhecia, mas ele era um rapaz mais na dele. Então, gente, não pense que porque o rapaz é tímido, ele, sabe, você precisa dar uma ajeitada nele, você precisa dar uma
Tem uma menina vizinha na minha frente aqui que ela tá parada na janela me assistindo e eu tô com vergonha agora, porque a minha janela tá de frente pra janela dela e ela tá simplesmente parada, olhando pra mim, apontando, eu acho que chamando alguém pra ver que tem alguém gravando vídeo com uma câmera e com o microfone na mão. E aí eu tô sem graça. Mas voltando. Então, se o cara, por mais tímido que ele seja, tiver interessado, gente, principalmente na era da tecnologia. A gente tem WhatsApp, a gente tem Instagram, a gente sabe que se o rapaz quiser, ele vai dar um jeito. O problema é que às vezes a gente quer forçar uma situação, sabe? E muitas vezes a gente quebra a cara com isso. E aí veja o que ele fala, né? As mulheres, o problema é que às vezes as mulheres acham que o homem tem interesse, mas na verdade ele não está interessado. E isso entra na questão da nossa imaginação, de muitas vezes a gente tá realmente imaginando, da gente tá autodefraudando, a gente até tem vídeo aqui no canal sobre a nossa ilusão preferida, e eu vou deixar até aqui linkado abaixo. Então, às vezes a gente fica nessa, a gente começa a fantasiar, tem aquele menino lá na igreja que nossa, ele é bonitinho, parece ser realmente crente. E aí o rapaz foi e deu licença na fila da água, deu a vez dele pra você. Você já faz que nem o amigo do Chris, né? O Greg. Cara, ela tá tão na sua. E a gente acha isso, né? Cara, ele tá tão na sua. Isso a gente falando pra nós mesmos. E às vezes a gente fica nisso, a gente culpa o rapaz por não chegar na gente. E às vezes a gente quer tomar iniciativa, a gente vai e dá em cima na cara de pau, a gente fica com indiretinha. E, gente, assim, é a minha opinião, tá? Eu tô deixando claro que é a minha opinião. Isso é feio, sabe? Sabe, a gente vê, com exceção do caso de Ruth, a gente sempre vê os homens chegando nas mulheres. A gente sempre vê os homens indo buscar suas esposas. Isso não significa que a gente vai ficar trancada dentro de casa. Porque pra gente ser achada, a gente precisa, né, estar à mostra, entre aspas. Meu Deus, que feio isso aí, né, à mostra. Não, a gente tem que, não pode se trancar dentro de casa e esperar o príncipe encantado bater na porta de cavalo branco. Isso não vai acontecer. A gente precisa sair, conhecer pessoas, fazer amizades. A gente precisa estar disponível, né? Nos colocar em disponibilidade, nos colocar em visibilidade, de certa forma. Mas isso não significa que a gente vai ficar nos dando, sabe? Ah, Evelyn, mas você acha que... como é que o rapaz vai saber que eu tô interessada nele? Eu acho que tem formas mais discretas. Eu não sou contra a gente deixar algumas pistas de que a gente tá interessado, sabe? Eu não sou contra isso. Eu não acho que seja um problema. E aí entra na questão que eu falei, de se colocar em disponibilidade, né? De, às vezes, participar do mesmo grupo de pessoas ali. E às vezes, a gente sabe. A gente tem o olhar, né? A gente tem forma de olhar, tem a forma de tratar a pessoa, né? Então, as pessoas percebem. Ó, ele tá dizendo, eu sei, eu vejo quando a pessoa fala de uma forma diferente, né? Se a gente se insere ali, se a gente se coloca à vista, entre aspas, e a gente até, né, dá uns olhares diferentes, né? Tenta jogar o nosso charme de uma forma discreta, e a gente não vê investida do lado oposto, sossega, minha filha, sossega, pelo amor de Deus. Ele não quer, ele não tá interessado. E aí você deixa pra lá. Ó, Senhor, eu tentei, eu gostava daquele menino, eu tava interessado nele. E aí entra na questão, não vai gostar de ninguém do nada, minha filha. Não, gente, é sério, a gente precisa guardar o nosso coração bem guardadinho, sabe? A gente começa a entregar nosso coração de uma forma tão fácil pra quem nem tá olhando pra gente. Não. Vi um rapaz interessante? Interessante. Senhor, eu vi. Se for da tua vontade, sua serva tá pronta. E aí você pode tentar se colocar ali dentro daquele grupo, de uma outra igreja, você vai ali num sábado, num culto de jovens, vai ali, tenta se
conhecer, né, o grupo em comum, enfim. Eu não sou contra essas coisas, eu acho que é muito bom, inclusive. O exemplo que o Jonathan Neymer dá mesmo. A menina chegava, mandava mensagem e ele não correspondia. Qual é a nossa? Se chegar isso, né, de ter uma pessoa, um amigo, e a gente tenta um contato com esse rapaz, um irmão da igreja, e a gente tenta, né, de forma amigável mesmo, se comunicar, e a pessoa não nutre essa conversa, para, deixa pra lá. Mas o que acontece na verdade é que a gente fica achando, não, ele não tomou nenhuma atitude, é porque ele ainda não entendeu. Ele entendeu sim, ele só não quer. Sabe? Aceitar isso causa menos dores no futuro. Então, esse é o esse é o vídeo de hoje. É um bate-papo sincerão. Como eu falei, entra mais na área dos pitacos. Mas eu acredito que tem um princípio de sabedoria, sim, porque senão a gente entra nessa autodefraudação. O Senhor não deseja que a gente fique sofrendo ou se humilhando para um e para outro para nos querer. Não. E não há nenhum problema uma pessoa, um rapaz, não querer você. Eu sei que dói. Mas existem outras pessoas no mundo e às vezes a pessoa que ele quer, a pessoa que às vezes faz o tipo dele, tem a personalidade que o atrai, não é a sua. E tudo bem, da mesma forma que muitas vezes tem amigos seus, pessoas que chegaram em você e você não tem interesse, então não precisa ficar doida porque uma pessoa não tem interesse em você. É a vida, né? E quanto antes a gente entender isso, antes a gente amadurece nesse sentido, né? Mais cedo a gente amadurece nesse sentido, a gente não vai ficar aí doando nosso coração de qualquer forma, se apaixonando sem a pessoa nem nos conhecer, sem nem saber nosso nome, e aí depois a gente tá sofrendo e não sabe por quê. Entende? É isso, minhas irmãs, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e se preservem, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.